Ô Bruno, boa noite. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, por ter Eu que agradeço o aceitado, convite. por ter aceitado o convite. Enquanto o Antônio não chega, seu currículo é monstro, né? Assim, quando eu li o seu currículo, eu falei, é o cara que entende da terra sem lei da internet. Olha, eu acho que minha mãe deve concordar contigo. Na vida real, na vida real o que importa é que eu estou estudando esse tema faz bastante tempo e vivi muita coisa que eu acho que eu consigo colaborar com vocês aqui. Embora eu seja da área jurídica, na área jurídica normalmente tem muita aquela questão do ego, do título. Para mim, isso, com o passar do tempo, é o que menos importa. E o que mais importa é a gente conhecer pessoas legais, interessantes e poder esclarecer temas, né? Conversar sobre temas difíceis, mas tentar trazer eles de forma mais fácil para a galera aí que te acompanha, enfim. Então, eu espero que a gente consiga fazer esse bate-papo aí com esse meu querido amigo aí, o Toninho, tá chegando também. Com certeza será super interessante. E Antônio, seja muito bem-vindo. Bruno, eu que agradeço o convite. Vou só pedir a compreensão de vocês. Estou com um distúrbio aqui respiratório, com a voz falhando um pouquinho, meio rouco, mas vou seguir com vocês. Um grande prazer. Obrigado pelo convite. Eu soube que você estava doente, né? E você ia fazer no esforço para não nos abandonar. Exatamente. Bom, então uma honra te receber. Mas voltando, Marcelo, acho que seria legal você contar, porque de qualquer forma, eu vou dar só uma deixa, tá? Eu tô com 45, quando eu tinha uns 30, eu às vezes não fazia questão de falar um pouco sobre minha graduação, as coisas que eu realizei. E aí um cara que é 20 anos mais velho que eu, que é muito mais experiente, que é super bem sucedido, ele falava, Bruno, e ia falar, por que você não fala? Eu falava, porque eu quero ser humilde e tal, quero ser low profile. Ele não, cara, é o que você é e as pessoas precisam saber. Então é quase que eu diria isso, porque eu fiquei impressionado com o seu currículo no sentido de é o cara certo para falar do tema, é nesse sentido, entendeu? Das pessoas entenderem o nível de propriedade que vocês dois têm em relação ao tema, né? Mas mas eu posso ler aqui o que me mandaram. Não, vamos lá. Vamos lá. É claro, eu te agradeço e fico feliz de ser reconhecido como uma pessoa que tem experiência aí para falar dos temas. Vou falar rapidamente sobre mim, então, menos descrevendo os meus títulos e mais falando um pouco da minha experiência, né? Eu comecei a estudar Direito em 1998 e eu acho que isso importa. Por que eu acho que importa falar dessa data? Porque em 1998, quando eu comecei o curso de Direito, ainda não existia o Google. Então, eu posso dizer que quando eu cheguei, tudo era mato, né? A gente tem essas falas, eu cheguei, tudo era mato. Vi a internet se desenvolver no Brasil, porque ela começou aqui comercialmente de 94 para 95, e eu, então, me formei advogado em 2002, em 2003 peguei a minha OAB, em 2006 comecei meu mestrado, quando eu escrevi sobre crimes digitais, eu já tinha muito interesse em tratar do direito e da tecnologia, fiz meu doutorado, fiz pós-graduação fora do país em Direito e Segurança da Informação, enveredei para a área do compliance, me certifiquei internacionalmente em compliance, tenho atuado nos últimos tempos como advogado especializado em Direito Digital e fazendo muitos trabalhos relativos à proteção de dados, a área na qual eu também me certifiquei internacionalmente. E atualmente eu sou colega do Toninho na SPM, nós somos professores lá. Lá, além de professor, eu tenho coordenado o curso de Direito, que é um curso novo lá na SPM. Esse curso começou no ano passado, com uma proposta muito legal, focada também, além do direito, em negócios e na tecnologia. Então, a gente já está ensinando para a nova leva de advogados os desafios da tecnologia, proteção de dados, inteligência artificial. É o meu desafio, né? Fazer esse curso funcionar. Estou vendo que tem o Edu aqui, que é meu aluno, está aqui acompanhando a live. Minha mãe já mandou um adorei ali também, está me assistindo. Então, aos poucos, o pessoal vai chegando aí para acompanhar a gente. Bacana. E aí, antes de passar para o Antônio, você então hoje
se divide entre a parte acadêmica e parte profissional do dia a dia. Você advoga de maneira privada. Isso, eu sou sócio num escritório que se chama Vese Lapola, onde a gente presta serviços jurídicos. Lá o escritório, ele presta serviços jurídicos basicamente em todas as áreas do direito, mas eu sou responsável pela área do direito e da tecnologia. Então, as causas em que a gente vai ajudar, enfim, os clientes a ajustarem seus contratos, a solucionarem problemas com relação à proteção de dados, enfrentarem aí os desafios da inteligência artificial, investigações, crimes digitais, tudo a gente toca lá no escritório. Eu divido esse chapéu, sim. Eu tenho o chapéu profissional prático e o chapéu acadêmico também. Bacana. E, Antônio, você, imagino que no jornalismo você foi aos poucos se especializando nesse assunto, porque, como a gente mesmo colocou aqui, é um assunto novo, né? Pensando em décadas. Não que eu esteja te chamando que você tenha muita idade, não é isso. Acho que estamos todos ali no mesmo balaio ali da idade. Me fala um pouco da sua experiência nesse universo. Tá bom. Bruno e Marcelo, de novo agradecendo a oportunidade. Eu sei que eu pareço um pouco mais novinho, mas eu sou bem mais velho que vocês. Então eu estou com quase 60, tenho 58 hoje. Vou falar rapidamente, a minha trajetória está muito ligada ao mercado de jornalismo profissional, trabalhando na grande imprensa. Eu graduei em jornalismo nos anos 80 ainda, e quando eu entrei na Folha de São Paulo, onde eu trabalhei por 24 anos, em várias funções e departamentos da empresa, e aos poucos fui migrando para a docência, no final desse período da minha trajetória na Folha. Nesse período da Folha, não cabe nem eu dizer aqui o que eu fiz lá, porque é muita coisa, são 24 anos, eu fiz rigorosamente de tudo lá, algumas coberturas internacionais, inclusive, Copas do Mundo, Olimpíadas no exterior. E aí, voltando aqui para a trajetória acadêmica, entrou na SPM em 2012, onde sou professor do curso de jornalismo. Tenho basicamente as disciplinas voltadas para a área de produção de texto e reportagens, e supervisiono hoje uma área experimental na faculdade chamada Centro Experimental de Jornalismo, área laboratorial, onde a gente faz produtos inovadores, busca novas linguagens dentro do universo do jornalismo, e a gente lida, né, com a questão da ética jornalística, toda a técnica, métodos, e isso, como vocês bem falaram, o Marcelo falou que se graduou nos anos 90, eu quando me graduei e comecei a atuar no jornalismo, nem internet comercial existia. Então, o processo de levantamento de informações, ele era físico, né? Então, se eu precisasse de acesso a um arquivo no tribunal eleitoral, por exemplo, eu tinha que ir lá fisicamente, retirar tudo. O Marcelo sabe o que é isso, fazer pedido, né, no tribunal. Eu tirava calhamaços de papel, levava para a redação e analisava no olho. Hoje o jornalismo se faz de uma outra maneira, muito mais, eu diria, cômoda com a internet, porém, traz questões importantíssimas do ponto de vista ético, de direitos autorais, e que a gente, no meu papel de formador de nova mão de obra, dos profissionais que estão chegando ao mercado, uma preocupação tremenda, que tipo de informação você colhe na internet, como você usa profissionalmente isso para promover conhecimento da realidade para a sociedade, do que é o mundo à nossa volta. Isso é um problema muito complicado. E a gente procura passar para os alunos o que é correto ou não, à luz aí da experiência, das questões éticas e da legislação também. É um grande desafio, a nova geração vem formada na internet, eles não sabem o que é isso, então muitas vezes a gente tem dilemas ali de questões mesmo, professor, eu só peguei isso aqui porque estava ali publicado na internet, qual é a origem dessa imagem, qual a origem dessa informação? E para complicar tudo, e para eu não parar de me estender aqui, senão eu vou tomar a fala de todo mundo, chega neste momento agora, o Marcelo citou também, a questão da inteligência artificial, que aí vem colocar um caldo aí mais complexo ainda, né? Se a gente já tinha dificuldades na internet, sem inteligência artificial, para conferir a origem de uma informação, de uma imagem, como agora com geração por máquinas, coisa produzida artificialmente e que envolve questões éticas, de preconceito, de vieses, de direito autoral, então fica muito mais complexo. Então é isso, gente. Bacana. Eu começaria jogando a seguinte pergunta para vocês. Fiquem à vontade de, assim, sem regra, né? Uma pergunta para o outro e vamos fazer disso um bate-papo. A internet hoje tem muitas coisas positivas, eu diria que a maioria.
Mas na opinião de vocês, quais são os maiores desafios ou as ameaças ou os maiores problemas? E aí eu deixo um questionamento a mais. A fake news certamente está entre as mais relevantes, imagino. Mas quais outras? Eu acho que seria legal a gente conseguir mapear quais e onde estão os problemas. Legal, eu vou começar justamente atravessando aqui o Toninho, falando de alguns desafios jurídicos e depois a gente passa para algumas coisas mais práticas. Acho que o primeiro grande problema é que a internet ela fez com que a gente eliminasse as fronteiras territoriais e que a gente, enfim, consiga se comunicar e receber informações de todo mundo. Isso é maravilhoso, mas o grande desafio decorrente disso é como você aplica a lei para coisas que não estão acontecendo fisicamente no Brasil. E essa complexidade, ela aumenta na medida em que a gente tem toda uma infraestrutura tecnológica que faz a internet funcionar e que pode significar não apenas dizer, eu estou conectado, mas por onde está passando essa conexão? Quer dizer, nós estamos conversando aqui nessa live, mas aonde estão os servidores que estão processando essas informações? Como é que está acontecendo? Quem é que está nos dando o acesso à internet, o provedor de acesso à internet? A gente tem o provedor de aplicação. Então, é um ecossistema complexo que envolve a infraestrutura, os provedores de aplicação, e isso tudo tem um impacto importante, porque se acontece alguma coisa aqui, nós, para resolvermos um problema jurídico, eventualmente precisamos acionar não simplesmente o Bruno, o Marcelo ou o Antônio, mas eventualmente o Insta, a Meta, que não são empresas nativas brasileiras, elas têm até escritório aqui, mas os seus servidores estão em outros países, então fazer o enforcement da lei é muito mais difícil se você não tiver um acordo entre os países, se você não tiver uma bilateralidade entre os universos que estão se comunicando. Isso para falar do principal aspecto jurídico de dificuldade. Tem vários outros, mas eu acho que seria legal o Toninho compartilhar com a gente também a percepção dele aqui das dificuldades, como ele enxerga. Acho que juridicamente essa é a principal. Tem várias outras, mas para um começo de conversa e nivelamento, acho que isso é o principal ponto. Perfeito, Marcelo, obrigado. Aí eu não tenho nem como navegar pela parte da expertise, né, do conhecimento jurídico, não é exatamente a minha praia, mas a questão do acesso à informação. Quero reafirmar e concordar com vocês que a internet trouxe uma possibilidade de acesso à informação e registro de acontecimentos, propagação, que era impensável antes. A gente tem uma explosão disso a partir da década passada, aqui no Brasil com junho de 2013, que permitiu que as pessoas registrassem acontecimentos, se unissem e divulgassem isso independentemente do papel de filtro da imprensa tradicional e profissional. O que é fantástico, né? As pessoas podem compartilhar, aconteceu uma agressão numa estação do metrô, promovido um ato de racismo, as pessoas compartilham, isso tem repercussão local, regional, nacional, dependendo da extensão do acontecimento. Isso é uma coisa fantástica e proporciona empreendedorismo, criação de projetos independentes de jornalismo. Eu teria dezenas de exemplos para citar aqui. Isso é fantástico, maravilhoso para a sociedade como um todo. Porém, paralelamente a isso, a gente tem aí um cenário muito propício à divulgação e propagação de informação, porque a origem deixa de ser aferida, carimbada por processos, por entidades tradicionalmente reconhecidas. Então isso cria um cenário muito complexo para o exercício do jornalismo, que tenta, com muita imprecisão, com muita dificuldade, mas com método e técnica, fazer um retrato mais fiel possível da realidade. A verdade é algo, a gente poderia fazer um debate aqui de 6 meses, um ano, e não ia chegar a uma conclusão conceitual do que é verdade. Mas um retrato o mais fiel possível da realidade é o que a gente tenta fazer profissionalmente. Quando a gente está num cenário que tem informação pipocando de todo lado e pessoas com interesses
que a gente não sabe bem quais são, esse cenário fica muito mais complexo para a atuação do jornalista. Está na base do conceito de desinformação, né? Pegar a informação descontextualizada, pegar um vídeo, tirar o contexto, colocar uma outra legenda e soltar isso nas redes. A gente tem exemplos, né, históricos, até recentes, que afetam eleições, começando lá, né, com o Brexit e a eleição do Trump, depois passando por outras eleições mais recentes, até aqui no Brasil. Então, onde é que o jornalismo entra aí, né? A dificuldade que a gente vai ter, os mecanismos que a gente vai ter de se apropriar na técnica tradicional do jornalismo, mas nos associando também a questões de tecnologia, para filtrar essas informações e trazer isso para a sociedade, que é o papel do jornalismo, né? Sempre falo para os alunos, isso com a maior credibilidade possível. E isso, gente, não é ciência exata, é muito complexo, é tentativa e erro, é muito difícil, e o jornalismo profissional hoje se debate muito com esse problema, né? A gente tem muitas variáveis, equipes especializadas em checagem de fatos, mas o que eu diria assim, o grande desafio é esse. Tem um cenário muito positivo de acesso à informação democrática para a sociedade e indivíduos como um todo, porém, um efeito colateral de possibilidade de aumento da desinformação. E aí o jornalismo entra aí no meio tentando ser um filtro, ou um mecanismo, uma atividade para tentar melhorar e contribuir aí para a desinformação. Necessariamente isso passa por questões legislativas e jurídicas, muitas ainda em debate, em discussão no Congresso, e também, né, nos próprios tribunais, porque tem coisa que não tem jurisprudência. Aí o Marcelo pode explicar melhor para a gente, né, como a gente chega a jornalisticamente ou profissionalmente trazer essas informações para a sociedade de uma maneira que a gente evite esse caldo de desinformação. Hoje, Marcelo, quem produz fake news não tem nenhuma responsabilidade civil ou criminal, né? Tem. É uma percepção um pouco difícil de muitas pessoas terem, pensando em quais são as consequências que podem repercutir a partir de, enfim, práticas de desinformação. Hoje cedo, inclusive, eu participei de um evento na SPM falando diretamente para a imprensa sobre os desafios atuais da tecnologia, inteligência artificial e responsabilidades. Então, Bruno, eu tive a oportunidade de trazer um tema que tem tudo a ver com a fake news que você comentou, que primeiro a gente dá um passinho atrás. Para falar de fake news, eu preciso falar de liberdade de expressão. E liberdade de expressão é um conceito muito mal compreendido no Brasil por pessoas leigas. E com razão, porque se ela é leiga, ela não estudou aquilo ali, mas que, juridicamente falando, a liberdade de expressão ela tem limite, porque a gente precisa fazer uma interpretação ao contrário, um conceito negativo. Se a gente for na nossa Constituição, nós vamos ver lá que é livre a manifestação do pensamento, vírgula, mas é vedado o anonimato. Quando a Constituição fala que é vedado o anonimato, é porque ela traz como consequência a possibilidade de responsabilizar alguém que tenha exagerado na sua liberdade de expressão. Então, daí a gente parte de um princípio que se eu posso exagerar na liberdade de expressão e eu preciso poder identificar quem está se manifestando, é porque existe perante a própria Constituição a possibilidade de responsabilizar, então, civil e criminalmente, quem exagera. E aí o raciocínio é justamente esse. Primeiro, eu preciso entender que liberdade de expressão é um conceito jurídico. É claro que tem também um aspecto filosófico. A gente poderia debater aqui por horas e horas, filosoficamente, o que a gente acha que é o melhor modelo de liberdade de expressão. Mas quem definiu o modelo atual não foi o Marcelo, não é o Supremo Tribunal Federal. Quem decidiu isso foi o Poder Constituinte lá em 1988. Então, se a gente tem alguma coisa para reclamar, a gente tem que reclamar com quem criou a Constituição em 1988 e falou, olha, a gente pode falar o que a gente quiser, vírgula, contanto que a gente não extrapole os direitos de outras pessoas. E aí é o conceito negativo, porque eu preciso entender o que é extrapolar o direito de outra pessoa para poder responsabilizar quem exagerou. E a técnica mais fácil, talvez, da gente poder fazer isso,
E é claro que aí tem muitas nuances e por isso a importância de conhecer o direito. As nuances são porque a gente primeiro começa a falar de crime contra a honra. Então eu não posso ofender a honra das pessoas. Eu tenho a liberdade de expressão, eu posso falar que um determinado programa de TV é ruim, eu posso ter uma opinião de que um determinado profissional não é um bom profissional, eu posso dizer que um determinado governante fez uma péssima gestão, mas eu tenho que ter cuidado no que eu falo, porque eu não posso simplesmente falar esse fulano é um vagabundo, eu não posso simplesmente falar que fulano rouba e desvia dinheiro aleatoriamente, porque existem crimes contra a honra, são previsões no Código Penal que podem significar uma ofensa a direitos de outras pessoas. E aí, claro que até na legislação eleitoral, para eu encurtar aqui, porque senão vira uma aula e a gente quer aqui debater com os colegas, existem, mesmo na legislação eleitoral, algumas previsões como disseminar fato sabidamente inverídico. Então, na legislação eleitoral, hoje, tem uma previsão que a gente poderia chamar de criminalização de fake news. Se eu divulgar um fato que é sabidamente inverídico, tem uma previsão lá na legislação eleitoral. Como eu disse, tem muitas nuances, tem muitos aspectos que a gente pode falar que vão repercutir na área criminal ou civil. Mas eu acho que a mensagem importante para deixar para todo mundo é que existem sim dispositivos legais que podem repercutir sobre as manifestações das pessoas. Posso seguir aqui? Claro, claro. O que o Marcelo falou tem muita relação com a atuação jornalística, em especial no que diz respeito à liberdade de imprensa. Jornalista profissional, jornalismo profissional, ele vai lá, se identifica, dá o nome, o site tem um responsável, o texto tem um responsável, e por trás desse responsável, dessa assinatura, desse carimbo, está a nossa credibilidade, e que significa um processo prévio de levantamento de informações, de checagem de informações, de busca de documentos para sustentar, e de uma coisinha que a gente costuma chamar interesse público. Então, temos uma informação de uma irregularidade X cometida por algum ente público, ou talvez até uma personalidade, ou uma empresa, a gente precisa conferir se está tudo certo. Tem todo o processo de levantamento das informações, de conferência, o passo obrigatório de ouvir o contraditório, de ouvir o outro lado, ouvir quem está sendo acusado tem a dizer, garantir o espaço disso na publicação jornalística. E a decisão prévia de temos condições de publicar isso, está sustentado em matéria, em documentação, em dados que a gente possa sustentar e comprovar, isso é de interesse público, vamos adiante. É claro que se tiver algum problema que a gente identifique previamente, alguma possibilidade de dar errado, a gente vai pensar 30 vezes ou não publicar. E eu diria mais, em determinadas situações, quando o assunto é muito sensível e que vai resvalar em algo possivelmente jurídico-legal, essas decisões são tomadas junto com o departamento jurídico da empresa jornalística. A gente não faz isso sem conversar com o chefe do departamento jurídico ou com o advogado assistente. Então a gente vai ter essa preocupação na produção, no levantamento da informação e na publicação. Então não é uma coisa assim, liberdade de expressão e liberdade de imprensa, a gente faz o que a gente quiser e problema é de quem não gostar. Isso não existe no jornalismo profissional, o que nos diferencia de quem produz fake news aí, que não assina, que joga as coisas nas redes e que não está nem aí, não está nem preocupado se vai ser responsabilizado ou não. O jornalismo profissional tem essa preocupação. E hoje a gente enfrenta, e depois eu passo a palavra para o Marcelo, porque talvez ele tenha condições de tecnicamente, juridicamente comentar isso, a gente sofre no jornalismo uma questão inversa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a censura também. Então, vem lá do lado de lá, alguém que está incomodado com um poderoso, não vou citar nome algum, poderoso, uma empresa, ou uma instituição qualquer, e está incomodada com matérias que estão ali ferindo seus interesses, todas documentadas, todas feitas de maneira responsável, vão lá e enche o jornalista de processo, enche a empresa jornalística de processo. Dependendo do porte da empresa, dependendo do porte do jornalista, você inviabiliza a atividade do profissional. Então, o que é para ser liberdade de imprensa, tem uma figurinha aí que agora foi tipificada, o Marcelo pode explicar melhor, né, do assédio judicial. Então, quando você bombardeia o jornalismo profissional de processo, dificultando a defesa para calar a voz e, às vezes, dificultando até você, financeiramente, manter a defesa nos processos. Então, a gente tem aí por trás a liberdade de expressão, sim, que não é liberdade de agredir, de mentir, de caluniar. A liberdade de imprensa, que é o nosso papel, a gente não tem democracia sem imprensa livre, sem liberdade de imprensa.
a responsabilidade que tem por trás disso, porém, o cuidado que a gente precisa tomar para não ter o processo inverso, né? Censura prévia nossa ou uma censura externa de quem não gosta do que está sendo veiculado. Exatamente. Pegando o gancho aqui um pouquinho, é isso. A gente tem que tomar um cuidado, porque a imprensa profissional está representada no que o Toninho falou, né? O jornalista profissional, ele não vive num submundo do jornalismo, né? Ele não vive escondido, nas sombras. É claro que a gente tem o jornalismo investigativo, que é importante você ter aspectos mais particulares de como você vai obter determinadas informações. Mas isso não significa que o jornalista pode ser, digamos assim, isento de responsabilidade por tudo que fizer. E o assédio judicial, só para esclarecer, é porque não é nenhuma questão do porte do jornalista. Às vezes você tem o jornalista, como regra, é uma pessoa física, né? É uma pessoa individual. Claro que a gente tem jornalistas que têm empresas, grandes conglomerados de mídia, mas, como regra, o jornalista que acaba sendo atacado é alguém que está descobrindo um ilícito, está descobrindo uma irregularidade, está mexendo com uma pessoa poderosa, e essas pessoas, muitas vezes, como forma de retaliar, buscam processar o jornalista, dificultando a sua atividade profissional. Aí você pode pensar, mas não é direito das pessoas moverem um processo? Mas existem táticas jurídicas de você processar trazendo dificuldade. Então, por exemplo, se uma pessoa abre um processo, em alguns casos é possível fazer isso, eu não vou entrar em tantos detalhes porque vira um emaranhado processual, mas em alguns casos, um jornalista que está baseado em São Paulo pode ter uma ação que é proposta, por exemplo, em Manaus. Aí, como é que ele vai fazer para se deslocar para Manaus, para ir fazer a defesa dele lá em Manaus, num país continental como o nosso? Então, isso traz custos excessivos de deslocamento, de contratação de advogados, muitas vezes para você poder responder a tempo um processo. Então, existem pessoas que trabalham, digamos assim, com estratégia para prejudicar a atividade da liberdade de imprensa, né? Que imprensa é super importante. A imprensa, se a gente tiver que pedir autorização sempre para publicar alguma coisa, não existe imprensa. A imprensa precisa poder publicar. E isso acaba desagradando muita gente, porque são relatos trazidos por alguém que está alheio ao que está acontecendo. É por isso a grande importância jornalística, né? De você ter a ética, de você poder apurar, conversar com todas as partes e não simplesmente publicar, falei com uma parte, mas e a outra? E o outro ponto de vista? Você está ouvindo um relato, mas e o outro lado? Né? Então tem todo esse contexto aí que dificulta um pouquinho mais toda essa nossa análise. Agora, eu acredito que essa sua fala deve ser algo que ocorre no universo político, né? Eu imagino um político perseguir um jornalista. O mundo privado, empresarial, eu acho que é muito menos frequente ou improvável, não? Gente, eu posso... Marcelo, só vou citar aqui. Por favor. Eu não gostaria de dar nomes, que eu posso criar uma situação complexa, tá? Mas tem pelo menos 2 casos. Você deve conhecer a advogada Thaís Gasparian. Trabalhei com a Thaís muitos anos na Folha. Encontro ela eventualmente nos eventos, até na própria SPM, advogada de referência nessa questão aí da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Tem, inclusive, um instituto que protege jornalistas vítimas de assédio, o Torna Voz, que você deve conhecer também, Marcelo. Sim. Tem 2 casos. Um envolve uma grande igreja e o outro envolve um grande empresário. São casos de jornalistas da Folha, especificamente. Um da jornalista da Folha, da Elvira Lobato, que até acabou saindo. Eram 70 processos, se eu não me engano, simultâneos em todo o Brasil. Ela teve... foi uma coisa muito complexa de providenciar a defesa, e o outro, um empresário famoso, não vou dar nome, senão vou criar uma situação complexa, mas o empresário famoso não pode ter nada, tem até uma cultura no jornalismo que se você publicar algo relativo a esse empresário, você toma processo. Então, Bruno, não necessariamente é político, tem também, mas eu diria que são instituições poderosas de uma maneira geral, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. Nós, jornalistas, é importante muito dizer isso, né? Antes de publicar, a gente vai ter
que ter muita certeza e muita garantia de que aquela informação é justificável, ela é sustentável, a gente pode bancar aquilo, avaliados todos os riscos, mas também não pode, como o Marcelo bem falou, ter medo de publicar ou pedir licença para alguém, porque senão aí não tem jornalismo investigativo, a gente está perdido, né? Agora, o jornalista, ele pensa antes e vai ser responsabilizado. Então, eu acompanhei muito isso na minha carreira, processos, alguns, até por erro, coisa que o jornalista fez errado, faz parte da profissão, fiz errado, tenho que responder por isso. No limite, e eu não vou me estender de novo, porque não vou chegar nem, né? Mas a gente pode até pensar, Marcelo, normalmente vai para o lado civil, mas eu já vivi casos de queixa-crime, né? Você quer pegar o jornalista no crime, quer prender o cara. Então, a gente, antes de publicar, isso é levado em consideração também. O jornalista responde por seus atos, o jornalismo profissional. Por isso que é importante o jornalista ele relatar fatos colhidos. Porque quando o jornalista dá a opinião dele, aí nós estamos quase falando de um editorial, né? Uma linha editorial. Quando o jornalista ele ouve o especialista, ele está fundamentando numa opinião de terceiro. Então, não só é um trabalho importante profissional, mas também é um trabalho que acaba resguardando o próprio jornalista. Porque se o Toninho, por exemplo, ele entrevista o Marcelo Crespo falando, Crespo, olha, estou aqui entrevistando um advogado especialista em direito digital, tal. Na opinião do Marcelo Crespo, aquela conduta é criminosa. Então, não é o Toninho que está dizendo. O Toninho está relatando que ele conversou com o especialista e na visão daquele especialista tem um crime. É diferente dele falar assim, ó, esse fulano está praticando um crime. Então, tem toda a técnica jornalística, porque, claro, o Toninho pode ter um blog e pode escrever e dar a opinião dele, escrever por ele, ó, estou falando por mim. Ele pode ter a profissão dele numa grande empresa de mídia e ele pode ter opinião pessoal, como eu também sou coordenador do Direito SPM, mas muitas vezes eu dou opinião como o Marcelo Crespo. Muitas vezes eu estou falando como coordenador do curso, muitas vezes eu estou falando como advogado, mas o Marcelo Crespo também tem as suas opiniões. Então, esse é o ponto, né? A gente precisa ter esse tipo de entendimento que, de fato, não é fácil. Esse cenário é bem complexo, acho que a gente está conseguindo mostrar aqui que é um assunto legal de debater, importante da gente conversar, mas tem um outro ponto que a gente falou assim, você, Bruno, comentou, mas isso é muito mais uma pessoa pública. Mas tem um outro lado que é o seguinte, atualmente é muito fácil, para quem tem uma boa audiência, você tem muitos seguidores aqui no Insta, né? Tem muita gente hoje com muitos seguidores nas redes sociais, é muito fácil uma pessoa que tem muitos seguidores direcionar o ódio contra outra pessoa. Então, às vezes, não é uma questão processual, mas é mais ou menos aquele apito para cachorro, né? Alguém vai lá e apita e vai toda a matilha atrás para destilar ódio, para falar mal. Você imagina uma pessoa que tem milhões de seguidores e falar assim, ó, fulano é um pilantra. Imagina que os fãs daquela pessoa vão acabar direcionando o ódio contra uma pessoa que eles nem conhecem, mas porque o ídolo falou, muita gente pega a pilha e vai atrás. Então, às vezes, não é só um problema judicial, né? É o problema do próprio assédio que consegue ser direcionado. E a gente vê isso muito no extremismo político que a gente tem vivido, porque é muito esquerda e direita, você tem alguns players com maior destaque, o que esses players falam, vem toda a base atrás para fazer coisas. Eu trabalhei com casos, esse é um caso que eu não trabalhei, mas eu tomei conhecimento, é um caso famoso, eu não vou dar o nome para não expor a pessoa, mas é o seguinte, a moça, ela teve um vídeo seu vazado, famoso nudes, né? Na verdade, um ex-namorado vazou o vídeo, e o cara era poderoso, tinha dinheiro, o que ele fazia? Ele pagava para pessoas distribuírem o vídeo dela nua na rede social. Então, assim, a mente doentia da pessoa que tem dinheiro, ela consegue destruir a reputação das pessoas, porque o cara quer queimar dinheiro pagando para outras pessoas compartilharem vídeo. Então tem esse lado sórdido também, de que, como disse Humberto Eco, né, a internet deu voz ao idiota da aldeia, né? Não só o idiota, mas os agressivos, os canalhas, enfim, todo mundo tem voz com a internet. Isso é democrático, mas por outro lado tem efeitos bastante nocivos, né? Agora, voltando nesse exemplo que você deu de alguém que é um influenciador, tem milhões de seguidores,
e vai lá e fala que fulano é pilantra. Ele tem, isso já, porque eu estou falando aqui na perspectiva de quem é leigo, não é advogado. Uma coisa é dar opinião, olha, eu não gosto do José ou da Maria. A outra coisa é eu afirmar que é difamar, né, ou caluniar e dizer é um bandido, é um pilantra, não presta, é desonesto. Isso já extrapola a liberdade de expressão e aí entra num comprometimento judicial. O que eu quero dizer? Essas pessoas que vão lá e dizem que fulano é pilantra e que direcionam um mar de pessoas isso que você contou é muito comum, né? Tem perfis que às vezes tem que sair do ar porque, assim, recentemente, agora nos Jogos Olímpicos, eu não vou lembrar exatamente, um atleta falou um atleta de outro país falou uma determinada coisa de um atleta brasileiro, foi uma avalanche, né? A questão de a outra boxeadora eventualmente ser um homem, né? Falou, olha, ali é uma transexual, é um homem divulgando e teve esse problema todo aí. Ela teve muita repercussão porque uma alegação que foi jogada, eu vou dizer até que foi fake news, porque na verdade a coisa se espalhou, não foi a partir só da declaração da outra boxeadora que perdeu a luta, mas uma associação de boxe emitiu uma nota completamente esdrúxula, baseada em achismos, dizendo, realmente, homens não deveriam competir com mulheres, e assim, baseado nas vozes da cabeça de quem escreveu aquilo ali, porque não tinha comprovação nenhuma. E desculpa te cortar, mas foi a boxeadora agora, eu não lembro a nacionalidade dela, acho que era polonesa, alguma coisa assim, e teve aí a vida revirada, porque todo mundo, inclusive muitos atores políticos aqui no Brasil, compartilharam essa nota da associação de boxe e começaram a dizer, porque o homem não pode competir com mulher, porque é um absurdo isso aqui ser um homem competindo com mulher. Quer dizer, uma irresponsabilidade e uma canalice, porque muitos, inclusive, sabem que aquilo não é verdade. E é o famoso apito para o cachorro, né? O pessoal gosta de dar uma agitada na rede social para movimentar aí a sua base. Queria complementar o Marcelo com aspectos do jornalismo, como é que o jornalismo entra aí. Se a gente pensar em opinião, o jornalista pode ter sua opinião, mas ele vai saber que o que ele colocar ali, ele pode ser responsabilizado porque ele está assinando, né? Esse é o primeiro ponto. Se a gente está retratando a opinião de uma pessoa, muito provavelmente, se alguém fala, esse cara é um pilantra, esse cara é um ladrão, eu como jornalista, ao reportar isso, eu vou questionar quem está me dizendo. O senhor está me dizendo que o cara é ladrão, que ele é pilantra, o que o senhor tem de prova contra ele? É básico do jornalismo, é confrontar a pessoa. Cadê a prova? Cadê o documento? Você tem a assinatura do delito, ele está condenado, tem uma condenação, você tem o vídeo mostrando ele roubando, a gente vai questionar a pessoa até ela ou entrega ou não entrega, e a gente vai fazer a contextualização no texto, né? Fulano disse que o outro é ladrão, porém não apresentou nenhum indício, prova. Isso o jornalismo tecnicamente vai fazer isso. Quando entram as redes, que é isso que o Marcelo está falando, a internet como um todo e a lógica das redes, dos cliques, do engajamento, isso se torna um pouco mais complexo, porque aí a gente vai ter que isso é relevante, isso é importante, esse player, essa pessoa que está falando isso tem relevância, isso que ela está falando faz algum sentido, a gente pode até chegar à conclusão de que não faz muito, mas no que a imprensa profissional se debate hoje, qualquer grande portal jornalístico, vocês podem abrir qualquer um aí, G1, UOL, R7, qualquer um, nenhum deles vai ser desconectado da realidade ao ponto de dizer, a pessoa falou uma coisa, está bombando nas redes e eu vou ignorar. O que vai acontecer com a audiência desse portal? Ela vai lá para baixo e aí vai ter consequências ruins de todos os aspectos, né? Não vai ganhar dinheiro, não vai ter anunciante, não vai ter, enfim, tem toda uma questão lógica. Então, a gente parte de um princípio que a gente trata com responsabilidade, mas essa pressão que a própria rede, a própria audiência faz nos meios profissionais, cria uma situação mais difícil aí do jornalismo definir o que vai ser retratado profissionalmente e como isso vai ser reproduzido e colocado adiante. Entendi, mas ainda nessa ponderação, os veículos profissionais, eu acho que, vamos dizer, isso é absolutamente organizado. Mas no exemplo anterior, né, do Marcelo, é o influenciador, que não é veículo,
que é muito comum escutar isso, né? Uma troca de agressões, fulano não presta, fulano é ladrão, fulano é pilantra. E então isso, Marcelo, a pergunta tecnicamente, isso extrapola o direito de liberdade e virou um crime, algo que pode ser judicializado? Vai extrapolar na medida em que você direcionar o ódio e fizer com que as pessoas entrem naquele mesmo comportamento. Porque uma coisa que acontece juridicamente falando é que todo mundo que dá causa a um dano é responsável por ele. Então, o exemplo mais fácil que as pessoas conseguem visualizar é o homicídio. Não responde pelo homicídio só o cara que deu o tiro na outra pessoa, mas o mandante do crime também. Isso acho que é muito claro todo mundo enxergar. Se eu pagar alguém para matar, todo mundo enxerga que quem está pagando responde também pelo crime. Acho que todo brasileiro consegue enxergar isso. Se a gente estiver falando de um ataque à reputação de outra pessoa, essa lógica também funciona. Se eu disser, olha, vai lá e fala tal coisa, essa pessoa é do mal, é canalha, isso, o que eu disser incentivando os outros a fazerem, me torna responsável até por uma conduta que pode ser pior e que acaba sendo feita por outra pessoa. Agora, qual vai ser a minha responsabilidade? Vai depender do que eu disser e do que os outros fizerem também. Então, a gente também não pode dizer que o influenciador vai ser sempre responsável por tudo que fale, porque o influenciador também tem o seu direito de opinião. O influenciador também pode falar, esse cara aqui, puxa, foi mal. Esse cara aqui não está falando a verdade. Essa situação aqui é uma situação que está trazendo problema. Então o influenciador ele tem o direito de trazer a opinião dele. Ele não tem o direito de fazer ilações, e se essas ilações corresponderem a um crime contra a honra. Então, o jeito mais fácil da gente pensar é assim, não pode injúria. Só que injúria acontece direto na internet. A injúria, o que é? É a ofensa à honra subjetiva da outra pessoa, o que a pessoa entende pela honra dela. Chamar alguém de babaca, pilantra, ladrão, vagabundo, prostituta, de bêbado, drogado, tudo isso é injúria. Aí você fala, poxa, mas nem todo mundo que faz isso na internet é responsabilizado. Nem todo mundo que faz é responsabilizado por vários motivos. Mas eu posso te garantir que um dos motivos não é pela falta da previsão criminal. É porque a legislação, por exemplo, ela tem uma lógica interessante de que muitas vezes ela dá a opção ao ofendido de tomar uma medida para se ver defendido. Gente, ou ter os seus... Tem que interromper um pouquinho aqui, tá? Vai lá, Toninho, vai beber uma água lá, cara. Muitas vezes a legislação ela dá a opção para o ofendido de querer ou não mexer com aquele tema. Porque imagina que alguém acaba sendo acusado, né, de ser um vagabundo, pilantra. A pessoa pode não querer mexer naquilo ali, porque já é constrangedor o suficiente ser ofendido perante várias pessoas. Então, um caso que eu comento que não tem a ver necessariamente com ofensa, mas é o tal do efeito Streisand. Aquela cantora norte-americana, a Barbra Streisand, ela em um determinado momento da vida dela ficou irritada porque publicaram uma foto da mansão dela e ela não queria que a foto da mansão ficasse disponível. E ela começou a entrar com uma briga com alguns portais que estavam publicando a foto da mansão para retirar. Isso acabou chamando muito mais atenção da mansão e aumentou muito o número de buscas por saber aonde morava a Barbra Streisand e qual que era a mansão, do que se ela deixasse quieto. E a mesma coisa com uma ofensa, né? Então, o tipo de ofensa pode ser acusar alguém de ter um caso extraconjugal, de fazer uso de drogas, enfim, de qualquer outra coisa, e às vezes você vai preferir falar assim, deixa quieto, é horrível, mas se eu mexer nisso aqui pode ser pior, porque as pessoas vão pesquisar mais, vão procurar mais, eu vou ter que dar mais explicações, eu vou ter que discutir isso com outras pessoas, e isso pode ser ainda mais constrangedor, né? Entendi. Eu sei que o foco aqui é falar de internet, mas eu quero extrapolar para uma outra área. Então eu vou descrever aqui um caso para a gente trocar uma ideia. Eu
já tive a experiência de mais de um negócio meu ter sido exposto na imprensa e também nas redes sociais de uma maneira injusta. Então, para eu não falar do meu caso, depois eu posso até dar detalhes, vamos pegar o caso desse acidente aéreo recente da Voipaz. Uma grande emissora de TV, todo o conteúdo que ela produziu dá a entender que os aviões são velhos, que estão voando como se fosse uma sucata, que assim, estava para cair, e o avião já tinha dado 300 problemas, veiculou o depoimento de um ex-piloto da companhia dizendo que voou com um botãozinho com palito de fósforo lá, segurança. Umas coisas que quem é especialista da área fala assim, não existe isso, é impossível. Impossível o mecânico ter sugerido e assinado isso e o piloto ter aceito decolar com o tal do palitinho lá. Então, assim, se acontecer é um negócio muito bizarro. Mas do jeito que a quantidade de matérias que essa emissora publicou, eu até me surpreendo a companhia aérea não ter quebrado ainda. Então, o que eu vejo ali, eu não estou dizendo que é uma perseguição, mas um aproveitamento, porque isso dá audiência, mas é tratado de uma maneira não tão imparcial. Assim, ele diz que tem um palitinho. Vamos ouvir a área técnica da companhia dizer assim, tem o palitinho? E eles vão dizer, não, imagina, não é assim. Tem um responsável mecânico, etc. E aí, só para te devolver, eu vou falar do meu caso. Entre alguns negócios que eu mantenho no Brasil, eu tenho um campeonato de moto velocidade, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, o Superbike Brasil, é um negócio que eu fundei em 2009, segue até hoje, está entre as maiores categorias do esporte a motor do Brasil. Nós, junto com Stock Car e Porsche, somos os 3 maiores eventos e nunca nenhuma grande imprensa fala da gente. Mas quando morre um piloto, e é do esporte, infelizmente, ele é muito perigoso. A gente não tem como eliminar todos os riscos, a gente tem como mitigar os riscos. Vem a imprensa, a grande imprensa, e sempre num tom de quem é o culpado, qual é a negligência, por que se permite corrida de moto ainda, por que Interlagos? Então, eu vejo que tem um lado aí, eu sei que a gente extrapolou para o lado, eu estou dando uma opinião pessoal, que tem um grau de... É delicado isso, eu me senti injustiçado. Se eu fosse dono dessa companhia e realmente voei com palitinho, tem mais do que falar, eu fiz um monte de besteira. Mas, vamos supor que a companhia aérea não tenha feito isso. É um investimento contra o negócio brutal, né? Então, eu queria trocar essa ideia com vocês. Não, Voltei aqui, tá? Desculpa. Faz total sentido o que você está dizendo. Eu acho que aí tem 2 aspectos importantes para a gente falar. Eu acho que o Toninho tem... o Toninho tem muito mais autoridade do que eu para falar, que é se esse tipo de abordagem, o quanto isso fere o profissionalismo para a profissão do jornalista. E tem o lado jurídico. O lado jurídico é o seguinte, quem entender que está sendo prejudicado por esse tipo de abordagem, tem à sua disposição o sistema judicial para procurar fazer essa demonstração e buscar reaver aí, por uma indenização, o eventual prejuízo material e moral que tenha sofrido. Isso vale para pessoas físicas e também para as pessoas jurídicas. Claro que pessoa jurídica não tem dano moral como regra. Então, nesse aspecto, a gente tem aí alguns casos emblemáticos que certamente o Toninho pode comentar melhor, de coisas que aconteceram no passado e que depois se chegou a uma conclusão que não era bem aquilo. E a reportagem foi para um lado a gente tratou todo mundo como criminoso e no final está todo mundo absolvido. A gente poderia discorrer aqui, por exemplo, um monte sobre Lava Jato, né? A gente poderia discorrer agora um monte sobre o inquérito das fake news. A gente tem vários temas assim,
como teve a escola base lá atrás, né? O jeito que foi, o próprio jornalista que fez a cobertura, ele tem publicado e falado, enfim, até se desculpado de como fez aquela linha de reportagem. Então, tem esse lado. O difícil, Bruno, é que assim, você nunca vai ter um mecanismo que seja imediato para fazer cessar isso e te reparar. Então, é por isso que as profissões, elas deveriam ter uma cautela, né? Quem exerce uma profissão deveria ter muito mais cautela para fazer o que faz do que muitas vezes o que a gente vê. Por isso, o trabalho do jornalista, ele é muitíssimo importante. Porque o jornalismo profissional, se ele for feito de forma torta, né, não profissional, ele acaba com a vida de uma pessoa, ele acaba com uma empresa, ele acaba com a economia. Então é um negócio muito sério. As pessoas às vezes acham que assim, não, é um ponto de vista. Não é ponto de vista, cara. Não é ponto de vista. E aí eu passo a bola pro Toninho, porque assim, isso diz muito mais respeito da conduta ética, de como você faz uma linha, e você tem linhas editoriais, você tem linha mais à esquerda, mais à direita, uma linha mais agressiva, menos agressiva. Acho que ele pode, enfim, eu certamente não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas o que eu posso dizer é que, infelizmente, não tem um mecanismo de você resolver isso de forma imediata. Então, se você está tendo um ataque, claro, você pode recorrer ao judiciário e pedir uma liminar, mas nunca é tão imediato quanto apertar um botão, porque você vai precisar contratar um advogado, redigir uma petição e despachar com o juiz, convencê-lo de que você tem ali uma hipótese de que, de fato, você esteja sendo injustiçado, conseguir demonstrar isso minimamente para que haja uma decisão provisória para impedir que você continue sendo prejudicado. Mas aí eu acho que a bola está com o Toninho. Então, gente, desculpa que a minha voz está falando, eu tive uma crise de tosse aqui. Então, gente, tem uma coisa, eu vou tentar passar, porque tem muita coisa, muitas variáveis aí em discussão. A primeira, o jornalismo trabalha com uma coisa chamada critério de noticiabilidade, né? Então, tem ali umas guias que dão pra gente coisas que têm potencial para virar notícia, né? Tem morte, tem violência. Tipo, Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon. Então, a gente vai caminhar para essa coisa das redes, né? Tem gente famosa, que é o que explicaria isso aí, tem impacto no trabalho das pessoas, tem algumas variáveis ali que a gente tem como dizer, tal assunto tem potencial para virar notícia ou não. A gente não categoriza, mas toma decisão em cima disso. Existem as linhas editoriais que o Marcelo citou, então vai ter veículo jornalístico que vai pesar mais para um sensacionalismo. Antigamente, lá atrás, isso era muito mais acentuado na mídia profissional. Hoje isso caiu em desuso, até pela própria sociedade não aceitar mais, né? Exploração de sexo, crime, sangue, está muito restrito. Mas ainda tem alguns veículos que caminham mais para isso. Tem gente poderosa no meio? Vai ter chance de... Então, essas coisas vão dar o critério de como... o que você vai transformar em notícia ou não. Agora, você vai tratar de maneira responsável. Se tem uma empresa que teve um acidente numa corrida, quem é a empresa, está autorizada pela prefeitura, tem liberação de bombeiro, tem toda a questão. A gente vai ter que pesquisar para ver se faz algum sentido, se tem alguma coisa que possa dizer está errada, mas sempre vai ser dada a voz e o contraditório para quem teria supostamente algum tipo de responsabilidade. Dependendo do que essa pessoa disser, Bruno, você derruba a matéria, você não publica. Jornalismo profissional, tá? E isso vai variar muito de caso a caso. O Marcelo citou uma coisa importante. Na outra ponta, qualquer pessoa que se sinta ofendida ou prejudicada pode recorrer ao judiciário. É legítimo, né? Por qualquer coisa, né? Rigorosamente, né, Marcelo? Qualquer coisa que eu me sinta prejudicado, posso buscar meu direito na justiça. O jornalista não vai querer ser processado por um erro que ele cometeu, por ter sido irresponsável. Eu sempre falo para os alunos, né? Ser processado não é exatamente errado, desde que o que você fez tenha um significado maior para a sociedade, né? A gente poder trazer muitos exemplos aí de coisa que você processa jornalista, mas você derruba um presidente, derruba um prefeito, um ministro, porque você fez a coisa certa que ele estava fazendo mal feito. Ele te processou e muito provavelmente o judiciário depois não vai dar nenhum tipo de reparo. Agora, existe também, no meio disso tudo,
o erro jornalístico, né? Que foi isso que o Marcelo citou. O caso mais emblemático, eu me sinto à vontade para falar, tá, Marcelo? Eu era editor de um dos jornais da Folha quando teve o caso da escola base. Então eu fui um dos jornalistas responsáveis por validar. Eu era editor já, né? Eu já tinha aquele poder de dizer, publica ou não publica, né? E a gente ficou numa situação muito difícil ali, porque era o que a gente considera as fontes de informação oficiais, né? A polícia, o delegado do caso, o IML supostamente teria dado um laudo. Então a gente ficou numa situação muito difícil. Quanto vai o Valmir Salaro, nosso colega da Globo, que é hoje quem, né, ele mesmo fala, já pediu desculpas publicamente, já foi tema de documentário. Eu sou um profundo admirador do Valmir, tá? Ele saiu da Globo, agora está no UOL, jornalista que eu admiro muito, e ele mesmo diz, olha, o que a gente fez ali naquele momento, faltou um pouquinho mais de cuidado. Enfim, eu não vou julgar o Valmir, mas naquela época, todos os outros jornais, a partir do momento que um veículo como a Globo publica, todo mundo foi na mesma linha, se sentiu, né, até meio legitimado, mesmo tendo algum tipo de insegurança, gente, e aí, eu me lembro muito bem, porque a gente estava envolvido nisso, apenas um jornal não publicou, apenas um jornal não foi processado, todos os jornais foram processados, e a família, o seu Ikushiro Imada, eu não estou me lembrando do sobrenome, o primeiro nome é Ikushiro, o segundo eu não estou lembrando, a família ganhou todos os processos, eram indenizações milionárias. Para quem não sabe do caso, uma escola de educação infantil, uma mãe acusa a escola de estar violentando seu filho, outras mães naquele desespero entram na mesma conversa e tem uma acusação ali, o delegado compra a versão, solta para a imprensa e a imprensa acriticamente, e aí é avalanche, né? Todos os meios jornalísticos, com exceção de um jornal, publicam, e aí cria-se não tinha internet na época, tá, gente? Porque se tivesse, eu não sei o que teria acontecido com essa família, muito provavelmente teriam sido massacrados em praça pública, né? Talvez fisicamente, não só nas redes. E tudo que a gente fez depois, a gente publicou correção, em uma semana as coisas esclareceram, publicamos correção, fizemos tudo que o jornalismo profissional poderia ou deveria fazer, dar voz para os acusados de uma maneira que não tinha sido dada, enfim, tudo questiona o delegado, questiona tudo que a gente deveria ter feito com mais cuidado antes, se não fez, a gente refez, porém, o estrago já estava feito. Acompanhei esse caso durante os anos, tá, Marcelo? O patriarca da família, eu não estou me lembrando do sobrenome dele agora, estou sem conseguir pesquisar aqui, mas o patriarca da família morreu sem receber grande parte das indenizações, porque tem a morosidade do judiciário, então a gente entra numa outra variável. O jornalista profissional tem que tomar cuidado, ele pode errar, pode ser processado por isso, mas o processo judicial, além dele ser custoso, nem sempre ele vai no ritmo que, vamos dizer assim, né, eu não sou dono da verdade, dizer como o judiciário deve funcionar, mas ele nem sempre vai no ritmo que poderia, né, ou deveria, ou seria mais justo e reparador para quem foi prejudicado dele funcionar. O sobrenome é Shimada. Shimada, isso, eu falei Yamada, falei errado. Ikushiro Shimada, exatamente. Ele mais 5 pessoas da escola, da família. Gente, esse caso é um horror, é um horror. Quando a gente pega, eu às vezes falo disso em aula, trago o histórico, né? Quando a gente pega as matérias, a primeira matéria bate da versão da polícia e cola lá um outro lado. Tem a resposta, ou a busca da resposta, mas é uma coisa protocolar feita na pressa. Quando passam os dias, o laudo não era bem aquilo, a informação não era bem aquela, faltou conferir. E aí, gente, a imprensa aprendeu muito com isso, tá, Marcelo? Embora, viu, Bruno? A gente aprendeu muito com isso, porém, os erros ainda continuam acontecendo. A gente criou muitos mecanismos na imprensa para evitar esse tipo de erro, porém, a gente está sujeito. E aí cabe a nós, profissionais, o tempo inteiro, a gente se questionar, né? Tá certo, tá faltando alguma coisa, esse documento tem viabilidade, isso é verdadeiro, de onde veio? E aí, gente, a gente volta na internet, né? A internet facilita muita coisa, mas ela pode ter caminhos aí que dificultam pra gente essa aferição do que é verdadeiro, do que é legítimo, do que é comprovado. Então, faz parte do nosso trabalho, ampliar esses filtros, criar mecanismos de evitar erro, mas a gente está sujeito. E aí quem do lado de lá tiver injustiçado, se isso falhar, pode pedir reparação, mas nem sempre vem no tempo que deveria vir. E voltando para o tema central, Marcelo, o que o Marco Civil da Internet de fato trouxe de mudança? Porque muitas pessoas
socialmente, quando eu pergunto, elas falam, eu nem sei do que é composto o Marco Civil da internet. Né? O Marco Civil da internet, ele talvez ele não seja uma percepção tão clara para o indivíduo que está acessando a internet, mas ele tem consequências operacionais, práticas, bastante significativas para as empresas, e aí a gente está falando de provedores de conexão e provedores de aplicação. E desculpa voltar nessa temática mais técnica, mas é porque todos aqueles que dão acesso à internet para alguém, e todos aqueles, e isso é uma camada da internet, numa outra camada, todo mundo que presta serviços na internet, e aqui no caso a gente está usando a camada das aplicações, para essas entidades, o Marco Civil da internet ele é bastante presente. O Marco Civil da internet tem um histórico rápido para contar. Na verdade, ele poderia ser bastante mais longo, mas basicamente o seguinte, surgiu a internet no Brasil e junto com a internet no Brasil veio a criminalidade, porque a criminalidade ela migrou da rua e veio para a rede social, enfim, para o estelionato, a fraude, né? Sempre tem alguém utilizando uma nova ferramenta para praticar velhos crimes. Então se percebeu que isso migrou da rua, parte da criminalidade migrou da rua para a internet. E aí o legislativo resolveu fazer projetos de lei que pudessem criminalizar condutas que aconteciam na internet. Porque tem algumas coisas que no passado não faziam muito sentido. Por exemplo, tem um crime que chama crime de dano. Esse crime de dano está previsto no Código Penal. Quando ele foi criado, não existia o dano a um dado, não existia um dano a um arquivo computacional. O dano que existia ao veículo, a uma coisa móvel, né? Uma propriedade física. Então podia pensar assim, pô, causou um dano, alguém pegou, num acesso de fúria, pegou meu notebook, jogou no chão e quebrou. Isso é crime de dano. Mas o dano de pensar assim, alguém corrompeu um arquivo e eu não consigo mais usar, alguém deu um jeito de danificar uma aplicação que eu não consiga mais usar, isso veio com o tempo. Então o legislador começou a pensar assim, eu preciso fazer coisas para evitar que o crime e a tecnologia se unam de tal forma que nós vamos perder o controle sobre isso. E aí houve vários projetos de lei nesse sentido. O principal projeto na época era o 84/99, e para encurtar a história, teve uma parte da sociedade civil que, não vou dizer que foi de forma oportuna ou midiática, mas que começaram a levantar vozes pelo seguinte, foi o seguinte, a gente não devia criar um crime para a internet. A gente devia primeiro fazer um marco civil da internet. E faz sentido, pensando a lógica do direito penal, porque a gente estuda no direito que o direito penal devia ser a última instância a ser aplicada. Eu primeiro deveria resolver isso administrativamente, se isso não fosse possível, levar para a instância civil, e se não fosse possível, pensar no criminal. O raciocínio faz sentido, é lógico. Mas aí começaram com vários pensamentos de que, olha, os crimes estão lá, eles vão punir a pessoa que está baixando. A gente está falando de uma época, Bruno, que talvez parte da nossa audiência aqui não fosse nascida. A gente estava falando do pessoal que baixava música, né? A gente não estava falando aqui de uma época de Apple Music, de Deezer, de Spotify, né? A gente estava assim ainda na época que o pessoal pegava o CD, transformava em MP3, jogava lá nas plataformas de compartilhamento, o Napster, né? Falar Napster pra gente, a gente lembra, mas uma galera aí não sabe o que era o Napster, né? Entre outros fóruns em que você baixava, e diziam, não, mas aí você vai punir o cara criminalmente, que tá pegando lá a música no Napster. Então virou uma discussão o seguinte, vamos fazer aqui o Marco Civil da internet, virou um grande debate, e em última instância o que aconteceu? Na época, a plataforma, a Big Tech mais big que a gente tinha era o Google, se envolveu bastante nas discussões, não foi só ele, mas eles foram muito habilidosos, digamos assim, política e juridicamente, de fazer o seu lobby e criaram o Marco Civil da internet, que é a base da responsabilidade das empresas na internet.
só que a base da responsabilidade das empresas na internet diz que elas não têm responsabilidade, que a responsabilidade é de quem publica. E faz sentido, não acho que é um absurdo, mas fazia mais sentido naquela época. Hoje a gente está questionando se, por exemplo, uma plataforma que permite deliberadamente que as pessoas divulguem fake news e discurso de ódio continue permitindo, né? Então mudou o contexto, porque muito mais gente usa a plataforma, muito mais gente pratica ilícitos. Naquela época não fazia muito sentido falar, olha, vamos responsabilizar a plataforma, porque se entendeu, numa analogia, que a plataforma era como se fossem os correios. Cara, eu estou mandando a carta. Se é você que está ameaçando matar alguém, é você que escreveu a carta que deveria ser responsabilizado e não eu que estou entregando a carta. Com a diferença que os correios não leem a sua carta e a plataforma ela tem condição de saber a mensagem que está sendo publicada. Então, guardadas as devidas proporções, esse foi o cenário. Então, é uma legislação, ela é de aplicação prática muito mais visível. Aliás, praticamente 100% visível para as empresas que estão nas camadas aí da infraestrutura ou das aplicações de internet. E menos para o titular de dados e menos para o consumidor. Embora haja direitos nossos escritos lá, que a gente tem direito a um monte de coisas, mas é mais difícil da pessoa enxergar. Talvez uma visão um pouco mais próxima de direitos nossos tenha sido a famosa LGPD, que veio depois, já em 2017, está completando 2018, está completando 6 anos, aí mais específica para dados pessoais, mas não necessariamente só os dados na internet. Isso eu tentei resumir, vamos dizer assim, um pouco mais de 20 anos de internet aqui em alguns minutos. Me perdoe pela pressa aqui. Não, achei que ficou fantástico. Eu percebo que o tema que a gente está explorando hoje, ele é muito amplo, né? Facilmente a gente consegue, sem esforço, ficar 4 horas aqui falando sobre isso. Mas o meu pessoal já até está me dando a bronca, falando, Bruno, você tem que manter as lives em no máximo 1 hora. E eu estou dizendo, mas a gente nem conseguiu conversar. Eu queria deixar um convite para vocês dois, quando vocês estiverem passando aqui por Nova York, para a gente gravar um podcast no estúdio, com tempo à vontade e eventualmente até montando uma mesa de debate com outros convidados, porque eu acho tudo que a gente tratou aqui, eu acho muito na perspectiva do empresário ou da pessoa que gosta de estar antenada. Eu acho um tema muito atraente, muito importante, muito interessante. Então eu não sei se vocês têm alguma agenda, alguma viagem programada para cá, mas desde já estão convidados, ou esse é o motivo para programar uma viagem, né? Vocês podem, eu não sei quem é casado, quem não é, fala, eu tenho um destino para a gente ir agora nas férias. Passou rápido, porque você conduziu muito bem aqui, Bruno, te agradeço. O Toninho é um cara que eu admiro muito, conheço faz pouco tempo lá da SPM, mas a gente está acompanhando o trabalho um do outro aí, então estamos bem alinhados, acho que foi ótimo. Nova York adoro, fui diversas vezes, tem minha esposa, tem minhas filhas, de vez em quando a gente vai fazer palestra, às vezes turismo. Eu tô com saudade de comer um sanduíche lá no Cats Delicatessen, cara. Outro dia um amigo meu falou, tô ali, eu falei, putz, come um sanduíche para mim e por mim ali, vamos combinar uma presencial por aí em algum momento. Vai ser um prazer. Para mim é uma honra receber o convite. Tenho uma viagem planejada, não exatamente para Nova York, mas para os Estados Unidos. Eu posso esticar a perna para o ano que vem. Inclusive tem uma colega que mora aí, tá na live, é a Simone. A ideia é que eu vá passar aí pelos Estados Unidos no ano que vem, provavelmente nas próximas férias. A gente tenta agendar, Bruno, vai ser uma honra para mim, tá? Vai ser um prazer. Eu devo ir para Washington, ali perto da Páscoa. Então, Washington, de repente, a gente estica, passa antes Nova York ou passa depois. Qualquer coisa pertinho, né? A gente vai falando. E o Lucas, né? O Lucas Mendes, colega do Toninho aí do jornalismo, ele adora discutir esse tema que a gente falou aqui, que é essa coisa de cada um fala o que quer, é terra de ninguém, não tem lei. Ele adora isso. Então imagina uma mesa, nós 4 ali, eu tenho certeza que iria fluir, ia ser bem bacana.
Cara, inimaginável. Eu comecei a assistir Manhattan Connection quando lançaram. Eu vi o primeiro programa do Manhattan Connection lá atrás com o Lucas Mendes. Comprei livro dos caras. Eu era mega fã, assim. Para mim vai ser uma honra grandíssima. Então eu deixo aqui um convite para vocês dois. A gente vai fazer um podcast especial sobre eleições americanas. Confirmado, lógico, eu vou conduzir. Vai estar a Mila Burns, que ela é bem representativa no cenário aqui, né? Então, eu não sei, muitos brasileiros eu percebo que não conhecem ela. Vai estar o Caio Blinder, que eu acho ele tem uma visão muito bacana. E a gente ainda está vendo o próximo convidado, mas fiquem antenados e esse episódio vai ao ar muito em breve. Show de bola. Vamos acompanhar. Então, muitíssimo obrigado pelo papo. Que pena que é um assunto que a gente tinha muito mais para explorar, mas não vai faltar oportunidade de a gente conversar mais. E quando eu estiver por São Paulo também, se a agenda permitir, mando uma mensagem para vocês. Fazer uma visita na SPM com a gente lá, conhecer a faculdade, os nossos estúdios lá, maravilhoso, tudo de ponta. Viu? Vai ser um prazer, vou adorar, adoro. Então, muitíssimo obrigado, uma ótima semana para vocês, obrigado também para quem nos acompanhou e assistiu essa live até aqui, e nos vemos a semana que vem. Obrigado, senhores e senhoras. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.